Jesus vive. Eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo 24, verso de 5 a 8. Lucas, capítulo 24, do verso 5 ao verso 8. Hoje nós vamos falar sobre Páscoa, sobre ressurreição, sobre este plano maravilhoso, o qual o próprio Deus o fez, destinando o seu Filho, o seu único Filho, a morrer por nós. Jesus morreu, ressuscitou e vivo está. Lucas capítulo 24, do verso 5 ao verso 8, nos diz assim: Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos vós de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: Importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras. Aleluia, aleluia. Amados, nós podemos afirmar veementemente em uma verdade insofismável, ou seja, que não se pode duvidar, não se consegue deturpar através de sofismas, pois a verdade, ela é patente. De fato, a ressurreição física, histórica de Jesus é um marco, é um dos principais pilares da fé cristã. Por isso dizemos que se alguém não crê nesta verdade, tal pessoa não pode ser considerada um cristão verdadeiro. Se não proclamarmos a mensagem da ressurreição de Jesus na Páscoa, o Evangelho ele torna-se desfigurado, desconexo, sem sentido. Eu volto a repetir: qualquer um que não afirme resolutamente a ressurreição física, histórica de Jesus, qualquer um que fuja ou distorça esta verdade, não pode, não deve ser levado a sério. Pois a ressurreição é um dos motivos principais da proclamação do Evangelho. Este grande acontecimento que encheu, fez transbordar o coração dos discípulos, tanto de fé quanto de alegria, esperança, motivando-os, tornando-os mensageiros do Evangelho da graça, de poder. Aquele Evangelho que liberta e perdoa o pecador, que cura as feridas mais profundas da alma e proporciona a esperança mais viva que nos garante vida eterna. Foi justamente esta convicção que eles tiveram na visão do sepulcro vazio. A aurora, a claridade, que aponta o início da manhã, antes mesmo do nascer do sol, as primeiras manifestações de qualquer coisa. A aurora suscitou um novo ânimo àqueles que se encontravam sorumbáticos, decepcionados, pois Jesus ressuscitou de fato. Então a veracidade nas profecias messiânicas, nas palavras, nos ensinos exteriorizados pelo próprio Mestre Jesus, a alento, a esperança, a perspectiva para uma humanidade perdida, transtornada pelo pecado. Jesus Cristo, ressurreto, não é apenas o Messias prometido, mas Ele é Senhor, Ele é Salvador, é libertador absoluto, inquestionável de pecadores desenganados, de pecadores perdidos, abandonados em suas próprias desgraças. A ressurreição de Jesus, o Filho de Deus, o Verbo encarnado, é a prova viva que a morte foi tragada pela vitória. Aleluia! Esse texto está em 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 54 a 57. Todo pecado que separava o homem da presença de Deus, ele perdeu a sua força de condenação. O véu que separava
já não separa mais. A comunhão com o Pai, ela foi restaurada. Toda a história da humanidade, ela foi alterada através da história da crucificação. Todo o martírio de Jesus, humilhação, sua crucificação e morte, não terminaram simplesmente com um funeral, com lágrimas, com tristezas, com dores, com saudades, que muitas das vezes abatem, sucumbem a alma. Não! Abram nesta noite os olhos, estejam atentos, os ouvidos bem abertos para ouvirem a grande notícia. O túmulo onde Jesus foi sepultado está vazio, assim como nós cantamos. Aleluia! Jesus Cristo vivo está. Amém. Estamos aqui diante de um dia festivo, de grande júbilo, de intensa alegria. A promessa, amados, ela se cumpriu. Eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 28, do verso 5 ao verso 6. Mateus 28, verso 5 ao verso 6. O anjo, ele anuncia as mulheres com júbilo. Diz assim: mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. Ah, queridos, as mulheres que foram ver o sepulcro, onde Jesus havia sido sepultado, saíram de lá ao romper da manhã. Eu creio que, por mais atônicas que estivessem, justamente pelo aquilo que acabaram de ouvir e também presenciar, entretanto, elas estavam agora carregadas, dominadas pela convicção mais viva e real: não existe corpo, qualquer indício de um cadáver naquela tumba. A fé cristã, entenda você nesta noite, a fé cristã, ela toma a sua forma mais bela, mais clara e sólida nesta realidade. No primeiro dia da semana, nas primeiras horas do dia, nós podemos ter a certeza desta vitória. A morte foi vencida e o nosso Salvador, Jesus Cristo, ele vive e reina para todos sempre, eternamente. Amém, amém. Aleluia. Ouça, por amor, Jesus morreu por você e por mim, por honra, soberania, poder, graça, tudo quanto Ele é e representa e fez por nossas vidas. Ele de fato ressuscitou. Essas mulheres testemunhas, bem como os próprios discípulos, puderam falar daquilo que presenciaram, daquilo que ouviram. Tanto Pedro, por exemplo, quanto João atestaram sobre esta verdade quando ambos estavam sendo ameaçados pelas autoridades judaicas para que não pregassem a Jesus ressuscitado. Porém, eles disseram com absoluta convicção. Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos, capítulo 4, verso 20. Lá na parte final diz assim: pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Ah, queridos, só o milagre do túmulo vazio poderia encher o coração dos discípulos dessa certeza. A certeza que se fundamenta na nossa salvação, na nossa redenção. A regeneração do pecador, ela só foi possível no cumprimento do seu propósito, devido à realidade da ressurreição de Jesus. Pedro, ele declara em 1 Pedro, capítulo 1, do verso 3 ao verso 9. 1 Pedro, capítulo 1, do verso 3 ao verso 9, diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança, escute bem, incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados,
com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Cristo, ao qual não o havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Ah, queridos, amados, aquilo que é produzido justamente pela fé na narrativa de todos esses acontecimentos, ao termos a visão espiritual do túmulo vazio, eu não sei quanto a você que me escuta nesta noite, mas isso me traz plena segurança, garantia, certeza inconfundível de que a sua salvação, de fato, foram consumadas na ressurreição de Jesus. Salvação é presente gracioso que vem de Deus. E isso nos motiva ainda mais a sermos testemunhas vivas de Cristo, deste evangelho restaurador, consolador, libertador, perdoador, aleluia. Ouça bem, uma alma, quando ela é dominada pela convicção do evangelho da salvação, ela jamais estará disposta a ir para o céu sem que se tenha a companhia de outros, de familiares, de amigos, de companheiros de trabalho, de vizinhos, até mesmo de desconhecidos. Ele vai proclamar esta verdade libertadora por onde for, por onde estiver, pois a alma que é dominada por esta verdade transformadora sabe muito bem o que tudo isso representa, o que representa esperança, o que representa este consolo, o que representa este perdão, reconciliação, vitória, vida eterna. Por isso, em Apocalipse, capítulo 21, no verso 4, nós lemos: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Tudo isso se cumpriu. Tudo isso se cumpriu porque eu creio através da ressurreição de Jesus. Sem a firmeza do Evangelho, não há como pregar com confiança, com motivação e verdade, sua mensagem de salvação, sua mensagem de libertação dos homens. Somente a segurança que temos na ressurreição de Cristo, bem como nossa ressurreição com Cristo, pode de fato nos assegurar uma pregação genuína, verdadeira, autêntica, para você ter o melhor entendimento nesta noite, a consciência que tudo isso representa. Através, meu querido, da morte de Jesus, Deus cumpriu sua lei. Deus agiu como juiz em relação ao homem. Neste julgamento, o homem, eu e você, e todos os homens que estão na terra, aqueles que já morreram, aqueles que estão vivos, aqueles que ainda viverão, que ainda nascerão, oh, queridos, todos, neste julgamento, o homem é o total culpado por seus delitos e suas transgressões. Foi condenado, sentenciado à morte, separado de Deus. Entretanto, Jesus se coloca como advogado e também oferece como sacrifício vivo para a remissão, perdão de nossos pecados, absolvição de nossas culpas. Ele morreu em meu, em seu lugar. E isso, é sobre isso que falava o profeta Isaías, quando lemos lá em Isaías, capítulo 53, do verso 5 ao verso 7. Isaías 53, do verso 5 ao 7. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda
perante seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Esse processo todo, o julgamento de Deus é executado e a lei de Deus, ela é aplicada. O que de fato o homem deveria sofrer é Jesus, o Filho unigênito de Deus, quem sofre. Esse é também um dos significados de Jesus, ser Senhor de nossas vidas, pois Ele se coloca em nosso lugar diante de Deus, tomando sobre si o castigo que nos trouxe a paz. A culpa que de fato pertencia a nós, foram por nossos pecados, foram por nossos delitos, nossas culpas, que Ele morreu. Deus determina o castigo, a pessoa do culpado. Jesus toma o nosso lugar. A justiça de Deus, nesse sentido, ela não se choca com a sua misericórdia e amor. Não. Isso é graça, meu querido. É favor não merecido. Nada tem a ver com meritocracia. Nós fomos perdoados, nós fomos salvos, nós fomos remidos, escolhidos exclusivamente pela graça de Deus Pai. Agora, podemos tomar posse das palavras do apóstolo Paulo, falando aos Filipenses, no capítulo 1, no verso 22, quando ele diz: Jesus vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante Ele, o Pai, como santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Hoje nós comemoramos a Páscoa. Páscoa fala de memória, fala de identidade, de redenção. Páscoa em hebraico significa literalmente passagem. Em Êxodo capítulo 12, no verso 27, nós lemos: pois o Senhor passou sobre as casas dos filhos de Israel, poupando-os. Páscoa é uma festa instituída por Deus como um memorial para que os filhos de Israel jamais se esquecessem que foram escravos do Egito e que o próprio Deus os libertou com mão poderosa, trazendo juízo sobre os deuses do Egito e Faraó. Quando voltamos ao significado histórico da Páscoa, no Velho Testamento, em específico em relação ao povo de Israel, nós constatamos, vemos que o povo de Israel foi liberto do Egito com um propósito: para poder servir a Deus e ser luz referencial para as nações. Páscoa, queridos, é uma festa instituída para que Israel jamais se esqueça de quem foi e quem agora é, e que o deve ser sempre em sua trajetória existencial em relação a Deus. Já a Páscoa, no Novo Testamento, também traz o significado da passagem da morte para a vida. Ela aponta para Jesus Cristo, nos mostra a ressurreição de Jesus, sua vitória sobre a morte, a cruz. O Cordeiro Pascual que triunfa sobre a morte é a vitória absoluta de Jesus sobre tudo aquilo que fere, que consome, que mata a vida. A partir da ressurreição de Jesus, nós temos o convite da parte de Deus para sermos participantes da vida eterna. A base da fé cristã, o fundamento da nossa crença é a ressurreição de Jesus. Dentre as grandes diferenças que existem, que podemos destacar entre Jesus e todos os demais líderes religiosos que já existiram ou podem existir no mundo, é o fato de que a tumba de Jesus está vazia. Ele ressuscitou. Os 4 evangelhos testificam de maneira clara, convincente, que Jesus ressuscitou. Eu volto a repetir, este é um dos fundamentos da fé cristã. O apóstolo Paulo, ele declarou que sem a ressurreição, abra comigo, lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 14. 1 Coríntios 15, 14, ele diz assim: e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a nossa fé. Ou seja, na morte de Cristo, encontramos o mais verdadeiro e completo perdão.
Queridos, aquilo que restaurou a comunhão legítima com o Pai, que aplacou a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, a ressurreição de Jesus Cristo. Fomos conectados à vida eterna. Por isso, escute bem nesta noite: escolhei hoje a quem servais. Eu quero que você novamente escute esta frase: escolhei hoje a quem servais. Essa continua sendo a maior e mais decisiva escolha que é posta diante de cada um de nós. A Bíblia declara: quem crer no nome do Senhor será salvo. Jesus é o único nome debaixo do céu pelo qual somos salvos, e não há outro nome ou figura que possa se assemelhar a Ele. A celebração da Páscoa não é apenas uma celebração litúrgica, ou mesmo tida por alguns como algo social, recreativo, remontando a chocolates, a ovos e coelhinhos da Páscoa e tantas outras coisas. Não! A Páscoa é de fato uma celebração que atinge o seu ápice, toda a nossa estrutura de vida, e dá razão plena à nossa fé, um sentido único a tudo aquilo que nós cremos. Como eu já disse, o próprio apóstolo Paulo, ele exprime bem sobre essa verdade, ele afirmando que se Cristo não tivesse ressuscitado, vã, inútil seria a nossa fé, a nossa pregação. Tudo aquilo que você está ouvindo nesta noite não faria o menor sentido. É justamente porque cremos que Jesus está vivo, que Jesus ressuscitou, que Ele está permanentemente no meio de nós, aí na sua casa, junto com você, com a sua família. É porque cremos que em breve Jesus voltará para nos buscar e que viveremos eternamente com Ele. É por tudo isso e muito mais que podemos dizer que a nossa fé, ela passa a ter um sentido prático, um sentido real muito mais amplo do que aquilo que traduzimos em nossa existência simplesmente como crença. Jesus vivo, ressurreto, Ele dá sentido à brevidade, à fugacidade de nossas vidas, até mesmo de nossos sonhos. Escute algo que vai encher o seu coração de alegria, de esperança nesta noite. Jesus é aquele que pode, que continua a ressuscitar vidas que se encontram mortas pelo peso do pecado. Ele ressuscita no seu coração o amor. Ele ressuscita de forma única e verdadeira este amor. A fé que você diz que perdeu, a esperança que muitas das vezes você fala que morreu. Ele tem poder para ressuscitar casamentos. Ele tem poder para ressuscitar relacionamentos, sonhos, vidas que precisam nesta noite de vida, de cura, de uma resposta de vitória. Aleluia! Jesus está vivo e Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que você pensa, do que aquilo que você deseja. Por isso, que lá em Mateus, no capítulo 11, no verso 28 ao verso 30, Mateus capítulo 11, 28 a 30, Jesus já nos fazia esse convite afável. Ele diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. Eu já disse isso e repito: não há palavra ou sentença que produza um efeito tão aliviador, confortante, quanto as palavras pronunciadas neste texto pelo próprio Jesus. A semelhança do Salmo 23, que nos convida a andar por pastos verdejantes, que proporciona o verdadeiro refrigério à alma cansada. Aqui, nas palavras de Jesus, sendo Ele o supremo pastor, encontramos de igual forma paz, segurança, descanso para nossa alma cansada, quantas das vezes ferida. Este convite de Jesus é aprendizado para aqueles que entenderam verdadeiramente
o significado e a aplicação prática do que é descansar na proteção do bom pastor, que nos convida afetuosamente, confiadamente, a irmos ao seu encontro. Vinde a mim. Este convite, ele é feito e continua sendo feito de forma direcional, individual, voluntária, ou seja, deve haver uma entrega verdadeira, consciente, total. Este convite é a confiança, a certeza em toda a esfera da compreensão humana, que haverá mudanças, que haverá transformação, que proporcionará sim encontros, libertação, perdão, reconciliação, salvação, aleluia. Só Jesus pode nos dar realmente o descanso que tanto necessitamos. Só Ele compreende bem quais são as nossas necessidades, aquelas necessidades mais prementes. Só Ele pode nos proporcionar a vitória, muito além daquela que almejamos. Só Ele pode reconstruir de forma completa, estável, o que foi ou está desmoronando. Sejam os nossos sonhos, sejam os nossos sentimentos, a nossa fé ou algumas áreas de nossas vidas. Só Ele pode e faz infinitamente mais do que aquilo que pensamos, desejamos. Por isso, Ele mesmo, Jesus, nos faz este convite. Vinde a mim. João, capítulo 14, no verso 6. João, capítulo 14, verso 6, nós lemos. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Querido, só há um caminho, uma verdade a qual não pode ser relativizada. Há uma ponte de contato a qual nos permite construirmos atalhos, pois ela é direta. Ela se chama Jesus. E esse nome, ele tem poder, aleluia! Não há outro caminho, não há outra escolha, não há outro nome, não existe sequer uma outra opção que seja duradoura, que seja acertada, que seja garantida como esta, de irmos ao encontro de Jesus. Amém. E melhor, meu querido, escute nessa noite, é obedecer do que sacrificar. Tem muita gente sacrificando sonhos, sacrificando a sua própria família, sacrificando, às vezes, a vida dos seus filhos, do seu cônjuge, sacrificando aquilo que de melhor Deus tem para você. Todos nós que lutamos as constantes batalhas da vida, nós estamos sujeitos a ficarmos sobrecarregados. E sobrecarregados diz respeito a alguém, ou algo que foi alvo de sobrecarga, que se encontra excessivamente carregado, cheio, com muita carga. Ah, queridos, quando Jesus ele faz este convite, ele fala a respeito também daqueles que estão sobrecarregados. E são muitos os fardos que carregamos. Talvez você nesta noite esteja carregando o fardo da falta de perdão, da amargura que um dia brotou em seu coração, por situações alimentadas internamente. E tudo isso acabou por produzir raízes profundas de amarguras, distanciamento, trazendo perdas, trazendo dores, trazendo frustrações, um coração endurecido. Quem sabe seja o fardo do pecado, o qual não houve arrependimento genuíno, consciência do erro, não foi confesso. Por isso, ele traz um peso de derrota e frustração à alma inquieta do pecador. Eu não sei que fardo você carrega nessa noite. Quem sabe seja o fardo da desobediência deliberada, da escolha de viver os seus próprios sonhos, seus ideais, que trazem sobrecargas muitas das vezes emocionais, físicas e inúmeras outras consequências espirituais sobre a vida, justamente por não escolher render-se exclusivamente aos propósitos de Deus. Quem sabe estejamos nessa noite carregando o fardo das semeaduras inconsequentes que foram plantadas no decorrer da nossa jornada existencial, de forma irresponsável, de forma imatura, de forma precipitada, e sem que houvesse mudanças neste processo de semeadura.
foi jogada a pior semente. E o que hoje você colhe, nada mais é do que a consequência, o fruto, o resultado do que você plantou lá atrás. Alguns talvez carreguem nessa noite o fato da religiosidade. Eles se acham santos demais e prontos a julgar a todos menos a si próprios. Eles não conseguem enxergar a graça de Deus. Eles não conseguem ter a compreensão da palavra de Deus. O fato é que, diante de tantos fatos e tantos outros que poderíamos aqui citar, nós estamos pesadamente carregados e labutando sobre a lida da vida. Esta carga que é tentar viver as nossas vidas com base em nossas próprias emoções, nossas próprias percepções que nos rodeiam e que nos sustentam, mas que na realidade são tão frágeis. Eu quero lhe trazer uma palavra hoje, terminando esta mensagem, que vai mudar totalmente o rumo da sua história, o rumo da sua vida. Jesus, ele quer lhe ajudar a você a sair debaixo deste jugo, destes fardos. Por isso ele lhe convida nessa noite: vinde a mim. E é ele, então somente ele, quem retira todos os nossos fardos, tudo aquilo que é peso. Se formos ao seu encontro, nos rendendo por completo, porque Jesus vive, e eu creio nisso, certamente nós o encontraremos. Ele nos prometeu: eu vos darei descanso, vós encontrareis descanso. Amém. É isso que mais precisamos em nossas vidas: a presença de Jesus, a presença do Pai em nossas vidas, a direção segura do Espírito Santo de Deus. Quando nós decidimos levar a sério o Evangelho de Cristo, crendo nele de coração, fazendo o que ele realmente nos direciona para fazermos, vivendo verdadeiramente como seus discípulos, nós estamos sim vindo a ele, estamos tomando o seu jugo, estamos aprendendo e encontrando descanso para a nossa alma. Vinde a mim. Este continua sendo o convite de Jesus a você nesta noite. De tudo isso que nós falamos, de tudo isso que você ouviu, algo você precisa ter a certeza: Jesus ama você. Você é amado do Senhor. Se você fosse a única pessoa no mundo, assim mesmo Jesus viria como veio por você. E ele veio, ele deu a sua vida, ele sofreu humilhações, ele foi levado à morte, e morte de cruz, mas ele ressuscitou e hoje vive eternamente. Amém. Ah, querido, Jesus veio para que você tivesse vida e vida em abundância. É esta vida que nós profetizamos sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre tudo aquilo que faz parte da sua vida e da sua história. Haverá vida, haverá ressurreição, porque Jesus, ele tem poder. Que nós nunca nos esqueçamos que esse Evangelho só passa a ter sentido com a ressurreição de Jesus. Por isso eu convido você a proclamar este Evangelho, a viver este Evangelho. Nós precisamos nos santificar mais, precisamos orar mais, precisamos buscar mais a presença de Deus. Hoje é uma Páscoa, como dissemos no início, distinta de tudo aquilo que já vivemos. Eu não recordo nesses anos de vida algo semelhante a isso. Por isso neste dia é dia também de encontro com Deus. Porque quando nós estamos diante do sepulcro vazio, diante da realidade do Cristo ressurreto, queridos, nós precisamos entender que não há nada que possamos fazer a não ser nos rendermos a Ele, pois Jesus fez toda a lei se cumpriu nele. Se você hoje pode até mesmo ouvir esta mensagem, é porque Jesus cumpriu a lei, dando a sua vida na cruz, mas ele ressuscitou. E a mensagem nessa noite é mensagem de vida, é mensagem de alegria, é mensagem de júbilo, não é mensagem de tristeza,
viva e real esperança. E eu quero orar por você nesta noite. Abaixe aí a sua cabeça. Coloque a mão no seu coração. Senhor, nós nessa noite, nós oramos primeiramente confiados nesta palavra. Esta palavra que é imutável. Esta palavra que é verdade. Esta palavra que é vida. Essa palavra que é transformadora. Essa palavra, Senhor, que é como uma espada de dois gumes, que penetra lá no fundo da nossa alma. Ó Espírito Santo, sonda nessa noite os nossos corações. E ao sondar, traga à tona tudo aquilo que está encoberto. Fala e continua falando conosco, através de todas as circunstâncias e momentos. Pois nós necessitamos ouvir a Tua voz. Senhor, nós queremos Te agradecer, em primeiro lugar, pelo Teu sacrifício. Te agradecemos, ó Deus, por ter mandado Jesus morrer numa cruz em nosso lugar. Muito obrigado, Senhor, porque aquilo que, Senhor, estava pesando sobre nós, pesou sobre Jesus. Tudo aquilo que nos trouxe hoje a paz, remonta à cruz de Cristo. Obrigado, ó Deus, obrigado, Jesus. E nesse coração grato, nessa atitude grata, nós queremos nessa noite nos render totalmente a Ti. Nos rendemos, reconhecendo que sem o Senhor nós não somos nada, não podemos possuir absolutamente nada. Senhor, que haja nessa noite transformação nos lares, que haja nessa noite metanoia, transformação de pensamentos, que haja nessa noite vida, que a Páscoa ela possa continuar, não apenas nesse dia, mas todos os dias, que o Senhor possa continuar, Senhor, trazendo vida em cada coração, vida e vida em abundância. Nós Te louvamos, nós, ó Pai, Te somos gratos. Muito obrigado e abençoamos a cada vida, a cada ouvinte, a cada irmão e irmã que nos ouve nesta noite e aqueles que irão ainda ouvir esta mensagem, no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amor. Amém. Que o Senhor abençoe abundantemente a sua vida, sua família. Que esta seja uma semana de vitória, de alegria. Nós vamos estar orando por vocês. Eu sei que deve ter alguns pedidos já de oração, né, amor? Mas nós vamos estar nesta semana orando por vocês, por todos esses pedidos. E eu quero lhe pedir, compartilhe essa mensagem. Compartilhe para que outras pessoas possam ter acesso. Que o Senhor abençoe poderosamente a sua vida, a sua família. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém? 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 Amém, princesa.